em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Espírito Santo, que nos anime, que nos dê força nesse nosso encontro, para que nós saiamos daqui revigorados em Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Em tu, vem nesse lugar, fortalece o que está com teu poder. Abre o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Oh, 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 vem nesse lugar, fortalece o que fraco, com teu poder, abre o céu, ó meu Pai, hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que com teu poder, abre o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Vamos pegar nossa Bíblia lá em Lucas 5, 18 a 26.
Lucas 5, quanto? De 15 a 26. Tá, obrigada. Lucas 5, de 18 a 26, desculpa. De 18 a 26. 18 a 26. Repete, por favor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 26. Obrigada, já chego. Quem já encontrou pode proclamar para a gente? Pode ser, homem? Pode. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrassem um modo de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: Homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: E estás pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico: Pega a tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: Vimos hoje coisas maravilhosas. Palavra do Senhor. A salvação. Falei certo hoje? Evangelho sempre a palavra da salvação. Tá vendo aí, né? Falando agora, é o que os evangelhos, né? De Marcos, Lucas, aí eu falei errado, tá vendo? É por isso que naquele dia eu falei errado. Tem que lembrar disso. Isso. E aí, o que vocês entenderam? Do que está dizendo esse texto aí para vocês? Quem pode repetir com suas próprias palavras o que está dizendo o texto? Você falou para eu falar com minhas próprias palavras ou outra pessoa? Não, qualquer outra pessoa. Os outros. Eu Fala. acho que fala muito da misericórdia de Deus, porque ele viu o esforço das pessoas em buscar ele, o esforço das pessoas em estar na frente dele, crentes de que conseguiriam um milagre. Eu acho que pela misericórdia dele, ele mostrou que só o fato de buscarem, eles já eram dignos da misericórdia e do milagre. Quem mais? Ih, os outros não entenderam nada? Eu entendi que, mesmo diante das dificuldades que ele tinha por ser paralítico, mesmo assim,
ele não desistiu de ir em busca de Jesus Uhum. pela própria fé. E como ele não desistiu, ele encontrou cura espiritual e física, já Uhum. que Jesus disse que os pecados eram perdoados. Foi o que eu entendi. Verdade. Na verdade, ele teve, o homem que foi curado, ele teve a ajuda de outros homens que o levaram até Jesus, né? Ele por si só não tinha como chegar. Então, a importância de ter alguém, outras pessoas que nos levem ao encontro de Jesus. Uhum. Vamos pegar o gancho da Juliane aqui, que eu acho que é importante, né? É importante, a gente às vezes quer muito, né, ir ao encontro de Jesus e fazer esse encontro com Jesus, mas por si só a gente às vezes não consegue. Por isso que é importante cercar-se de pessoas que nos ajudem a fazer esse encontro com Jesus. E como a gente refletiu outras vezes, o nosso encontro com Jesus, ele é contínuo, diário, permanente, e é um caminho que nós fazemos todos os dias, nós fazemos esse encontro para poder fortificar a nossa fé e a nossa caminhada no sim que a gente deu a Ele. Então, é um processo que não para só no momento que eu digo sim lá atrás, mas que ele é contínuo e diário. Todos os dias a gente está confirmando ou reafirmando esse desejo, né, e essa confirmação do nosso sim a Ele, né? Eu quero seguir, eu quero fazer encontro contigo, eu quero fazer é, caminhar nessa mesma estrada que o Senhor me encaminhou, né? E nesse encontro ele transforma a nossa vida quando a gente o faz, né? Como a gente já refletiu algumas outras vezes. O encontro com Jesus ele transforma a nossa vida, ele nos motiva nessa nossa caminhada que às vezes a gente fica desmotivado, né, no percurso. E o encontro com Jesus vem nos dar força, como a gente viu no último encontro também sobre o discípulo de Emaús, né, que ele vem e dá ânimo, aquece o nosso coração, né, e aí a gente segue, né, firmes, nesse sim que nós damos a ele, né. E os nossos encontros é um pouco disso também, é motivá-los a cada dia fazer esse encontro com Jesus, na caminhada de vocês, no percurso de vocês, na história de vocês, para que diariamente vocês possam fomentar esse encontro com Cristo, né, e experienciando esse encontro, né, possam optar sempre pelo caminho, né, que o leve a essa vivência, né. E a gente, nesse percurso, nesse caminho, a gente vai descobrindo, vai conhecendo um pouco mais do desejo dele para a nossa vida, né? Isso se dá só a partir do momento que a gente se apaixona por ele, né? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer aprofundar esse conhecimento, né? Então, a gente quer estar constantemente com a pessoa, a gente quer constantemente falar com a pessoa, quer constantemente estar ao lado dessa pessoa, né? E quando a gente ama, esse sentimento ele ultrapassa simplesmente esse ato, né? Ele vai mais profundo. Eu quero assumir uma vida com essa pessoa, né? Eu quero permanecer ao lado dessa pessoa, né? E aí é algo mais contínuo e firme, né? Então, nesse encontro com Jesus, que nós passamos pelos processos de conhecimento, nós vamos fortalecendo essa experiência de Jesus na nossa vida e fortalecendo Jesus também no nosso caminhar, que é através desses nossos conhecimentos, né? Por isso os nossos encontros de catequese servem para isso também, para que a gente possa se imbuir desse conhecimento de quem é Jesus e assim fortalecer a nossa caminhada de fé, né? Vocês lembram do nosso último encontro, o que que a gente falou? Sim, lembro. Fale. Falamos o ano litúrgico. Isso, ano litúrgico que a gente trabalhou. Vocês releram aquele material? Eu li de novo, mas
Esqueci algumas coisas. Não dá pra ler tudo de vez, pra pegar tudo de uma vez. Hum. Mas deu para compreender, pelo menos, que o nosso ano litúrgico é diferente do ano civil, que seja que começa de janeiro a dezembro, que é o ano civil. Nosso ano litúrgico começa sempre em torno de novembro, depois da festa do Cristo Rei, né? Aí começa o nosso ano litúrgico, com o tempo do Advento, e ao mesmo tempo termina com a festa do Cristo Rei, né? Que é um tempo diferente. E aí, quando termina o ano com a festa do Cristo Rei, a gente dá início também ao tempo do Advento, que é o tempo de preparação do nosso coração para a vinda de Jesus Cristo. Durante esse ano litúrgico, que vai de novembro até novembro do ano seguinte, a gente passa por diversos tempos, né? Que é o tempo pascal, né? O tempo comum, né? O tempo do Natal, né? Então a gente passa por essas três fases. Para cada fase, nós temos leituras específicas para cada um desses tempos, né? Então, aí são escolhidos, né, leituras propícias. Tem o evangelho próprio para aquele ano que foi escolhido. Nós estamos no ano B, né? Que é, eu acho, o ano de Mateus, né? Então, a gente... Mateus não, Marcos. Então, é o ano que a gente está trabalhando a questão do Marcos, né? Então, no tempo comum sempre vai ser o Evangelho de Marcos, né? E aí que eles fazem aquele cálculo, né, que eu até mostrei para vocês, colocar lá no encontro, como será, e etc., como se faz esse cálculo para chegar no ano em que se encontra, né? Então, trabalhando aos domingos, né, nós vamos ler os evangelhos de Mateus durante a semana também, só que durante a semana é mais específico, porque é dividido em ano ímpar e ano par, e aí a gente vai fazendo as leituras, enquanto aos domingos, aí a gente faz usando o lecionário, que tem três são divididos, né, em ano A, ano B, ano C, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que João é o evangelho que é usado em diversos momentos especiais. Deu para lembrar um pouquinho? Uhum. É importante que tenha clareza nisso para poder compreender melhor, né, o restante das coisas que a gente vai vivenciar nos próximos encontros, né? Fazer algumas anotações para ter, né? Para sempre estar sempre fresco na mente. Isso, exatamente. E hoje, como eu falei para vocês, que vocês estavam, a partir desse mês, vocês já começaram a assumir, né? Então, as missas, né? Todo primeiro sábado do mês, né? Nós não temos encontro online, mas temos encontro na missa, né? Então, alguns encontros, quando a gente estiver trabalhando a questão da missa, nós vamos marcar horários mais cedo para a gente chegar lá e experienciar de fato, né? Porque quando a gente fala aqui e mostra o desenho aqui, é diferente do que a gente vai encontrar lá, experienciar e tocar lá, né? Então, agora em agosto, né, no primeiro sábado do mês, que são vocês que vão assumir também de novo, nós vamos escolher novas pessoas para fazer as leituras, salmo, etc. Mas aí que a gente marca um pouquinho mais cedo para estarmos lá, e aí a gente poder colocar na prática o que a gente vai ver na teoria hoje, certo? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho da história da missa, e também a missa e suas partes, né? Não dá para aprofundar também, né? Mas, assim, é de forma que vocês releiam o material depois, viu? Porque é importante que nós temos apenas uma hora e meia, mais ou menos, de encontro, então não dá para aprofundar tudo, né? Então, é mais ou menos passar por cima para depois vocês, durante a semana, um tempinho que vocês tiverem, né? Vocês vão lá, ler o material, assistir de novo o encontro, mas de preferência ler o material, porque vai ter mais coisas ainda para poder ser Aquele visto. material do último encontro, não foi? O último E, encontro online. e Que está disponível no WhatsApp. todos os encontros estão disponíveis, todo o material que a gente distribui. Então, assim, todos os encontros eu também distribuo o material que eu utilizo, porque tem mais coisas, entendeu? Que não dá tempo a gente aprofundar. E aí, vocês lendo, vocês conseguem perceber algumas outras coisas. Tá certo.
a história da missa. Você sabe quanto a missa é dividida em quantas partes? Quem sabe? 4? Em 4 partes? Sim. Alguém tem uma opinião diferente? E por que em 4 partes? Ah, e aí. Então, 4, né? Eu falei 4 assim porque eu memorizei o passo a passo da última da missa, aí eu falei assim. Quando a gente vai por uma tradução mais, vamos dizer assim, vou colocar conservadora, né? Ou antiga, vamos colocar assim, né? Que não é inválida, mas a gente faz a adaptação. São 2 partes. Quando a gente vai modernizando a questão, são 4 partes, certo? Então, se você responder 4 ou 2, está certo, certo? É porque antes a missa, segundo a conceituação, era dividida apenas em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Mas agora a gente pode dizer que são divididas em 4 partes. São os ritos iniciais, aí vem depois a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística e os ritos finais, né? Então, aí pode ser também utilizado 4 ou 2, né? Então, o conteúdo que eu vou passar hoje, ele é tirado da introdução geral do Missal Romano. Alguém conhece o que é Missal Romano? Eu não. Sabe aquele livro grande vermelho que fica em cima do altar que o padre fica lendo? Sim. Aquilo lá se chama missal, né? Porque ali contém todas as orientações da missa, né? E porque romano porque segue o rito romano, né? Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, porque nós temos como chefe nosso Papa, que está em Roma. Então, nós temos essa ligação do nosso missal romano. Então, naquele livrinho lá tem todas as orientações para as missas, de todos os tipos que são celebradas. Então, por isso que o padre utiliza aquela lá e todas as orações que ele faz são tiradas de lá, né? Então, por isso que essas orientações que eu vou passar para vocês também, eles são tirados daquele livro maior, né? O que é a Santa Missa? É o encontro com Jesus na liturgia eucarística. Ou seja, quando a gente vai à missa, nós vamos fazer o encontro com Jesus na Eucaristia, né? Então, a missa é encontro com Jesus. Por isso que é importante nossa participação na missa, que nós também fazemos o encontro com Jesus. E ele diz: fazer isto em memória de mim. Então, quando na última ceia, na Quinta-feira Santa, ele faz a ceia da Páscoa, né? E ele fala esta frase, né, que está lá no Evangelho: fazer isto em memória de mim, né? Ou fazer isto em memória de mim, isso mesmo. A celebração eucarística, comumente conhecida por missa, ela foi instituída por Cristo na noite da Quinta-feira Santa, antes de morrer, na passagem que diz: fazer isto em memória de mim. Está lá em Lucas 22, 19 a 20. A palavra missa tem um sentido de ato de despedir, que só foi depois, né, incutido e dito assim: isso é a missa, né? Porque antes a missa era do latim, né, de despedir. Por isso, reunimos-nos, obedecendo ao mandamento do Senhor. Assim fizeram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, e sempre sucessivamente até chegar aos nossos dias. E a igreja, né, é este povo sacerdotal, né, onde o sacerdote preside em persona Christi. O que é isso? Então, o padre, quando está presidindo a celebração, e lembrar que o padre preside, né? Ele é o presidente dessa celebração. Ele está lá em persona Christi. O que que é isso? Ele está na pessoa de Cristo ali. Não é só ele, é Cristo que está ali. É tanto que na hora da consagração, o padre faz essa consagração porque está em persona Cristo, ou seja, é o próprio Cristo que está ali, né?
mas é todo o povo que exerce sua função sacerdotal. Missa atual, né, no sentido atual, o termo encontrado pela primeira vez na epístola que Santo Ambrósio escreveu à sua irmã Santa Marcelina, referindo-se aos distúrbios provocados pelos arianos durante um ofício religioso, diz ele. Porém, eu fiquei em meu lugar e comecei a dizer a missa. Missa facere sepi. Parece ter havido dois modos, né? Uma missa est, que é na missa primitiva, com o primeiro se despediam os catecúmenos, conforme de Santo Agostinho, depois do sermão se faz a missa de despedida dos catecúmenos. O que são os catecúmenos, que como eu já falei para vocês, são aqueles que tem alguns de vocês aqui que ainda não são batizados. Então, eles vão receber todos os sacramentos. Eles passam por um processo de formação, né? Naquela época, na época dos discípulos, durava em torno de 3 anos, e para receber todos os sacramentos. Eles recebiam os sacramentos todos num único dia, que era no sábado de Aleluia, né? Que é o sábado da Semana Santa ali, né? Que vai para o domingo de Páscoa. Então, eles recebiam no sábado de Aleluia pelo seu sentido simbólico, no sentido de estar nascendo, né? Para Cristo. Um novo Cristo está sendo ressurgido naquele instante. Então, aí eles recebiam o sacramento do batismo e depois o bispo dava também o da crisma e depois Eucaristia na hora da comunhão, né? Então, ele recebia todos estes sacramentos num único dia. Todavia, nesse tempo de preparação deles de 3 anos, eles só podiam participar da celebração até a liturgia da palavra. Depois da liturgia da palavra, eles eram despedidos, né? Como está falando aqui, né? Depois do sermão se faz a missa, né? Ou seja, a despedida dos catecúmenos, porque eles não podiam participar do restante, que é a liturgia eucarística, que aí é um próprio do mistério, né? Desse tempo em que as pessoas se preparam, né, para receber esse Cristo. Então, para eles não saberem, não vivenciar aquilo, então eles eram solicitados que eles saíssem da celebração, né, e eles só vão participar depois que eles receberem os sacramentos. Quais são os elementos essenciais da missa? Os elementos essenciais, né, instituídos pelo próprio Cristo, são, primeiro, a matéria. O que é a matéria que tem na celebração? É pão e vinho, ali principalmente na hora da consagração. A forma, ou seja, as palavras que são utilizadas este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, né? São as palavras para a consagração. Na missa tem que ter um sacerdote validamente ordenado, por isso que um diácono, mesmo que ele seja ordenado, quando ele está presidindo uma celebração, não é considerado missa, né? Porque ele não foi ordenado, né, dentro dos preceitos para que pudesse ser esse em persona Christi, né? O próprio Cristo ali. E também que tem a intenção de fazer o que a igreja faz na confecção deste sacramento. E aí nós vamos agora para uma parte mais histórica, né? Que eu vou só citar alguns dados, né? Para que depois vocês leiam com mais calma a questão da história da missa, para que vocês possam compreender como nós chegamos até hoje nesse estilo, nessa estrutura de missa que nós temos, né? Então, durante os séculos I e II, que é o período em que Cristo morre e sobe aos céus, e aí começa com os apóstolos em diante, a missa foi rodeada por uma liturgia inicial, que pouco a pouco foi desenrolando-se e germinando no Oriente e Ocidente do Império Romano. Todas as partes da missa aparecem já no século III, e foi no século IV que o rito romano ficou plenamente conformado, ou seja, organizado, e mais concretamente durante o pontificado do Papa São Damaso, que foi de 366 a 384. Nos primeiros séculos, liam-se as cartas, né, a missa era feita dessa forma. Liam-se as cartas dos apóstolos às diversas comunidades, e mais tarde os evangelhos. Aquele que presidia a celebração fazia, ou seja, o padre, né, que presidia a celebração, fazia em seguida uma pequena meditação, que nós chamamos hoje de homilia, sobre o que tinha acabado de ser lido e partilhava com todos os presentes. No fim, todos juntos rezavam o que nós hoje chamamos de oração dos fiéis, né, que são as preces, os pedidos a Deus por toda a igreja.
A segunda parte da celebração dedicava-se à consagração do pão e do vinho, né, que aí é aquela parte eucarística, meio de consagração, e distribuição da comunhão. A Didaquê, para quem fez psicologia ou pedagogia, né, conhece bastante, que foi um primeiro escrito, né, que nós tivemos catequética do século I, onde apresenta as fórmulas que eram usadas para a consagração da Eucaristia. E nessa Didaquê, que é esse livrinho bem fininho, né, ele até baratinho, era R$ 5 lá nas Paulinas. Ele contém como eram realizados os ritos, né, no período dos apóstolos. Então, quem tiver oportunidade e condições, seria interessante que comprasse esse livrinho e lesse como um adendo à nossa formação, né? Sobre o cálice deveriam dizer: Nós te bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, teu servo, que tu nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti, a glória pelos séculos. E sobre o pão, nós te bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti, a glória pelos séculos. Da mesma forma como este pão partido foi inicialmente semeado sobre as colinas e depois recolhido, tornou-se um. Assim, das extremidades da terra, seja unida a ti, tua igreja, em teu reino, pois tua é a glória e o poder por Jesus Cristo pelos séculos. Então, essa é a fórmula da consagração, né? Durante os primeiros séculos, a celebração da missa era bastante simples e evitava tudo que pudesse desviar a atenção do mistério central. A partir do segundo milênio, no entanto, começaram a surgir algumas alterações. Introduziram-se os sacrários, né? O que são sacrários? São aqueles quadradinhos que a gente coloca lá, o Cristo sacramentado, que é trancado a chave, que tem sempre uma luzinha acesa lá dizendo que quer dizer que Cristo está ali presente. Então foram introduzidos então, os sacrários, que passaram a ganhar tanto ou mais importância do que a mesa do sacrifício, que é o altar. O pão e o vinho tornaram-se os elementos centrais de toda a celebração, e a leitura da palavra passou por um plano secundário, né, o que não deve acontecer. Anos mais tarde, a igreja decidiu que a missa deveria ter um ritual uniformizado e passou a celebrar em latim. Para além disso, o sacerdote passou a estar virado de costas para a assembleia, pois o altar encontrava-se encostado à parede, né? Então os altares eram grudados na parede, então aí o padre ficava também de costas, né, para o povo, e aí acontecia todo esse rito da consagração, a liturgia eucarística. Então a missa era feita de costas para o povo, né? Quem for mais velho aí, nasceu antes de 62, né, que é data do Concílio Vaticano II, vai lembrar muito bem desse tempo, porque eram realizadas as missas dessas formas. E aqui em Salvador, que tem muitas igrejas que são históricas dessa época, também vai perceber isso nos seus templos antigos, que os altares, eles são grudados assim na parede, né? Além de ter o outro altar normal, agora eles não retiraram, né, aquele altar que era grudado na parede, exatamente porque vem dessa época aí. Os fiéis participavam muito pouco da celebração, geralmente limitavam-se a esperar pelo momento da comunhão, quando era possível, ou pela adoração do Santíssimo Sacramento, não participando da liturgia, né? Só um instante. O próprio ritual da celebração também se foi complicando, e no período barroco chegou a tornar-se quase que um espetáculo. Grandes ornamentos nas igrejas, o uso de incenso, né, também era bem utilizado, e coros e os organistas que davam autênticos concertos foram algumas das inovações dessa época. Como consequência, isso afastou ainda mais os fiéis do essencial da celebração. Diremos que até São Gregório Magno, que foi de 590 a 604, não existia uma missa oficial com o próprio das missas do ano, né? O Liber Sacramentorum foi redigido por encargo de São Gregório no princípio de seu pontificado, para serviço e uso das estações, que tinham lugar em Roma, quer dizer, para a liturgia pontificial, ou seja, utilizada pelo Papa somente. Pode-se dizer que esse missal contém agora quase a mesma missa tradicional, tal como chegou aos nossos dias, posto que as modificações ou adições que São Pio V fez evitou ao codificar o seu missal romano foram muito pequenas.
Portanto, podemos assegurar que a missa, que atualmente se diz de São Pio V, ou missa tradicional, não é outro senão o rito romano, tal qual encontramos em suas partes mais importantes no século IV, tendo sido posteriormente impresso pela primeira vez no missal por São Gregório Magno. E o cânon, que o cânon são aquelas normas, a estrutura da missa, a parte de alguns retoques efetuados por São Gregório, né, Magno, alcança por São Gelásio a forma que tem conservado até hoje, né? No Catecismo Maior de São Pio X, encontramos a seguinte definição do que é a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo que se oferece sobre os nossos altares, sobre as espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. É substancialmente o mesmo que o da cruz. Na cruz, Jesus Cristo se ofereceu derramando o seu sangue e merecendo por nós, enquanto que nos nossos altares ele mesmo se sacrifica sem derramar sangue, nos aplica os frutos da sua paixão e da sua morte. E com o Concílio de Trento, declara que a missa é um sacrifício verdadeiro oferecido pelo sacerdote, oficiante, ou seja, missa também é sacrifício. É Jesus Cristo que é ofertado no altar para nós, para cada um de nós. Então, a missa ela vai ganhando um sentido bem amplo, né? E um sentido inovador para que a gente possa fomentar e fortalecer a nossa fé. Na cruz, o sacerdote que oferece sacrifício a nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, a vítima oferecida é também nosso Senhor. E o Padre eterno é a quem esse sacrifício é oferecido. No santo sacrifício da missa, o sacerdote que oferece o sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, agora que o celebrante atua em persona Christi. A vítima do sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo, real e substancialmente presente em seu corpo e sangue, alma e divindade. Ou seja, a gente tem que ter consciência que quando a consagração da hóstia e do vinho, ali não são mais hóstias e vinho, mas é o corpo de Cristo. É o corpo e o sangue de Cristo ofertado para cada um de nós. A partir de certas alturas, em finais do século XIX e inícios do século XX, começou a perceber-se que o ritual que então se celebrava se tinha afastado bastante do original dos primeiros séculos. A igreja começou a sentir a necessidade de voltar às origens. Por esse motivo, entre muitos outros, o Papa João XXIII resolveu convocar os bispos de todo o mundo para uma grande reunião, com vista a reformar alguns aspectos da igreja, entre os quais a celebração da Eucaristia. No dia 11 de outubro de 1962, começaram oficialmente os trabalhos daquele que ficaria conhecido como Concílio Vaticano II, um dos mais importantes concílios da história da Igreja, porque com ele houve a reformulação em todos os campos da Igreja, né, principalmente no que se refere à liturgia eucarística, à liturgia, à missa. No Vaticano II saíram importantes reformas para a vida da Igreja, muitas delas dirigidas à forma como até então se celebrava a missa. Procurando regressar ao essencial, enfatizou-se a presença real de Cristo no pão e no vinho, e deu-se nova importância à liturgia da palavra, ou seja, a liturgia da palavra voltou a ganhar sentido ali. Por isso que nos altares a gente vê que tem o ambão, onde se coloca o livro da palavra, onde se faz as leituras, o nome daquilo é ambão, e do lado o altar do sacrifício, que é o altar, né? Então os dois são de suma importância, não existe um mais importante que o outro, os dois são importantes. Procurando regressar ao essencial, enfatizou-se a presença real de Cristo no pão e no vinho, deu-se a nova importância à liturgia da palavra. Para isso, o altar passou a tomar um lugar central, ou seja, ele era grudado na parede, passou para a frente, né? Então, ali tomou um novo sentido. A missa passou a ser celebrada na própria língua, né? Ou seja, antes que era em latim, ou seja, no Brasil, ou no Japão, ou na China, onde houvesse Igreja Católica Apostólica Romana, é celebrada a missa em latim, né? Com essa renovação, ela é realizada na missa de cada povo, né? Ou seja, atrai mais
e as pessoas entendem o que está se falando. E o ambão, de onde se fazem as leituras, tomou um lugar de destaque, de modo a que toda a Assembleia participasse da celebração. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística voltam, então, a unir-se, formando duas partes essenciais no ritual que não podem ser separadas. A missa tornou-se algo mais comunitário, em que os fiéis participam como convidados da ceia do Senhor, e onde também podem desempenhar diferentes ministérios, como os leitores, como cantores, acólitos, etc. Atualmente, celebra-se a missa de acordo com as reformas instituídas pelo Concílio Vaticano II. No entanto, o Papa Bento XVI recentemente permitiu que fossem celebradas também missas tridentinas, que essas missas em que é realizadas em latim, de volta para o povo, né? Aquele povo que ainda deseja. Isto é, missas em latim, como eu falei para vocês. Apesar de todas as mudanças e reformas ao longo dos séculos, a base da missa permanece sempre a mesma. A estrutura pode ter mudado ligeiramente, mas o mistério manteve-se e continua a alimentar a vida da igreja, né? E aí agora a gente vai ver mais específico como é o rito, né, da missa, né? Esse rito que a gente utiliza nessa missa de hoje, como chegou até ele, a essa estrutura que nós temos hoje, que são divididas em 4 partes, né? Ou 2 partes, né, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Até como era organizado isso, como chegou-se a isso, né? Então, nós vamos conhecer os ritos que existiam, que existem, para a gente compreender melhor o nosso, certo? Então, tudo que eu falo, eu tento passar para vocês exatamente para que a gente possa compreender como chegou, né? Por que a gente vive dessa forma, por que a gente celebra dessa forma, por que tem esse rito, por que tem essa parte na missa. Então, tudo é para que a gente possa compreender, porque a gente só vai amar aquilo que a gente compreende, que a gente entende, né? Ou seja, que a gente conhece. Por isso que eu tento passar todos os detalhes para que exatamente a gente possa amar mais a nossa liturgia, a nossa celebração, e sobretudo na vivência de participação da missa. Nós não somos espectadores na missa, nós somos participantes, né? Então eu não assisto missa, a não ser que esteja passando na televisão, mas não sendo, né? A gente está participando da missa, né? Na televisão e no YouTube agora que está na moda, então aí eu estou assistindo, mas quando nós estamos lá presencialmente, nós estamos participando da celebração. O ritual da missa passou por algumas alterações até estar como hoje o conhecemos, desde os primórdios, que se manteve praticamente a mesma estrutura, que divide a celebração em 2 momentos essenciais, ou em 4, como a gente já falou, né? Que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, os ritos, né? Aqui eu coloquei todos os ritos que tem, né? Então, a gente vai se concentrar mais no nosso, lógico, né? Então, nas religiões proféticas, como é a nossa, né? Existem 3 religiões proféticas, né? Que é o judaísmo, né? Que tem a utilização das profecias, o cristianismo e o islamismo. Essas são as 3 religiões proféticas. Cada uma, né? Vai gerando alguns tipos de igrejas. O judaísmo gera o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, judaísmo liberal reformista, judaísmo reconstrucionista, judaísmo humanista. O cristianismo, que segue os princípios de Cristo, gera então esses outros tipos de igreja, que é a igreja ortodoxa, a igreja católica, as igrejas protestantes reformadas. E o islamismo, né, que vai gerar os sunitas, os xiitas e os sufistas, né? Então, vamos concentrar mais no nosso, né, no nosso rito, que é o cristianismo, que está em vermelhinho aí, então. Cristianismo, Igreja Católica. A nossa Igreja Católica tem 2 tipos de ritos, que é o rito oriental e o rito latino, que é o ocidental. O rito oriental, ele alcança alguns povos, que são os bizantinos, armênio, antioquino, caldeu e alexandrino, né? E o rito latino, que é todo o ocidente, certo? O rito oriental, né? Aí vem o bizantino, se divide em gregos helênicos, que formam a Igreja Católica helênica, né? Melquita, árabe, a Igreja greco-melquita católica. Os bizantinos, que formam também os eslavos e outros, que aí formam todos esses outros tipos de igreja, que é a Igreja Ucraína Católica, a Igreja Russa Católica, Igreja Bielorrússia Católica, Igreja Rutena, Eslovaca, Búlgara, Sérvia, Hungria, Romena, Albanesa, Ítalo-Albanesa,
georgiana católica. Então, esses são dos eslavos. Então, mas são todas católicas, porém, com o rito oriental, que é um pouco diferente do nosso. Armênio forma a igreja armênia católica, o antioquino, esses três tipos de igreja, que é a igreja siríaca católica, maronita, siríaca malankar católica, o caldeu, que forma a igreja caldeana católica, a igreja siríaca malabar católica, e o rito alexandrino, né, que forma a igreja copta católica e a igreja etíope católica. E a nossa igreja, né, que é com o rito latino, que é ocidental, então forma de diversas formas, abrange vários povos, e aí nós vamos voltar logicamente ao nosso, né? Então, o rito latino vai dar origem ao romano, ambrosiano, massarábico, bracaraense, leonesa, galiano, céltico, rito dos cartuchos, uso anglicano, patriarcado latino de Jerusalém. Como o rito latino, que é utilizado por nós, romanos, né? Aí, nos romanos, que somos nós temos dois tipos de rito, que é o tridentino, que é aquele antigo, que foi abolido após o Concílio Vaticano II, e o Vaticano II, que é um novo rito, certo? E aqui mais especificamente como do nosso, Igreja Católica, que aí vem o rito oriental e o rito ocidental. O rito oriental, com todas as suas especificidades, vem o bizantino, armênio, antioquino, caldeu, alexandrino. O rito ocidental, que é o nosso, que é o rito romano, ambrosiano, massarábico, que é o que eu falei para vocês, né? É o rito romano, que vai formar, então, o tridentino e o Vaticano II, certo? O tridentino, eu coloquei algumas imagens aí de como era, olha bem. O altar está grudado na parede, todos os padres e etc., todos de costas para o povo, né? E a centralidade está em Cristo, porém, lá no altar grudado na parede, né? E não tem aquele altar como nós temos hoje. Aí outra foto de como é o rito tridentino. E agora com o Vaticano II, que o altar desgruda da parede e vai para o meio, né? E aí estamos em volta desse altar e de frente para o povo, né? E assim são algumas fotos de exemplo de como são as missas agora no tempo depois do Vaticano II. E aí vamos trabalhar agora mais as partes específicas da missa, né? Como a gente falou, né, existem os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. A celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal, como também para a local, e também para cada um dos fiéis. Dispor a celebração da missa ou ceia do Senhor para que os ministros sagrados e fiéis recebam mais plenamente os frutos que Cristo distribuiu ao instituir o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Disposição de toda a celebração para levar os fiéis à participação consciente, ativa, em plena do corpo e do espírito, animada pelo fervor da fé, na esperança da caridade. Na missa, ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, como eu já falei para vocês, em persona Christi, para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico, que é a perpetuação do sacrifício da cruz. Cristo está realmente presente tanto na Assembleia Reunida, em seu nome, como ele mesmo próprio fala, né, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, como também na pessoa do ministro, na sua palavra e de modo substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. A missa consta de duas partes, né? Liturgia da palavra e liturgia eucarística, intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. Na missa, se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo para ensinar e alimentar os fiéis. E aí nós vamos ver mais especificamente cada uma das partes, né? Os ritos iniciais, os ritos que antecedem a liturgia da palavra,
elas são estruturadas com a entrada, que o padre, né, e toda a equipe celebrativa entra nesse momento, antes da pandemia, né, e em época de festa, na seguinte ordem. Primeiro se vai com o... Não, esqueci o nome agora. Com o turíbulo, né, vai com o turíbulo, que é aquele instrumento que tem, se acende um fogo, né, e aí sai fumaça. Então, aquela que sai fumaça é chamada de turíbulo, né. Então, aí na ordem vai o turíbulo, depois a cruz, depois os leitores, depois os ministros, depois os vigários que estiverem presentes na celebração, por último, o presidente da celebração, que pode ser o padre ou o bispo, né? Então, nessa entrada, nessa mesma ordem, eles caminham nesse processo até o altar. No altar, eles fazem uns fazem a genuflexão, outros fazem a reverência, e cada um, os padres e os diáconos, eles sobem para ficar em torno do altar, enquanto que os leitores vão para os seus lugares ficarem em pé até a parte da liturgia da palavra, e os outros membros, eles vão sentar nos seus bancos, certo? Depois tem a saudação, que é uma saudação que o presidente da celebração faz a todas as pessoas, invocando a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele faz o ato penitencial, que é o pedido de perdão, né? Que é... Por isso que a gente tem que prestar atenção, sobretudo no ato penitencial, duas coisas. Existe o ato penitencial, se canta algumas músicas, né? Mas, na verdade, ela não tem ali a estrutura que é pedida para se ter no ato penitencial. Por isso que quando às vezes se canta, o padre em seguida ele fala: Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Porque o ato penitencial tem que ter essa estrutura. Quando se canta um canto que não tem essa estrutura, então aí se vai, faz-se, o padre, né, o presidente da celebração, faz-se de novo, fazendo: Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Depois do ato penitencial, né, no ato penitencial, vamos dar graças e glórias a Deus por termos recebido esse perdão, que é comunitário, né? Se a gente quiser um perdão individual, tem que procurar um padre e confessar, fazer a confissão individual. Então, recebendo essa confissão e o perdão comunitário, nós damos glória a Deus. Isso é feito o glória, ele só acontece aos domingos ou em missas especiais. Fora desse tempo, no tempo comum ou durante a semana, não se tem glória, né? Aí se canta o glória e depois vem a oração do padre, que é a coleta, que a gente chama de coleta. O que é coleta? Coleta não é juntar o dinheiro, passar a cestinha, não. Nesse momento, ele vai o quê? Interceder por nós junto a Deus. Aí ele recolhe, no sentido assim, por isso que ele fala assim: cada um de vocês tiverem, coloquem no altar do Senhor nesse instante tudo aquilo que vocês querem alcançar junto a Deus, porque ele, como aquele que vai invocar a Deus, ele vai juntar todos esses pedidos de cada um dos fiéis e elevar a Deus, né? Então, por isso que chama oração da coleta, porque ele coleta todos os pedidos de cada um de nós que estamos na missa e eleva a Deus nesse momento. Finalidade: constituir a assembleia para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Ou seja, esse momento dos ritos iniciais é preparar as pessoas, cada um de nós, para a liturgia da palavra. Aí eu coloquei a especificação para cada um dos momentos, né? A saudação do altar, com inclinação profunda, né? Que aí depois da entrada, o ato penitencial, né? O Senhor tem piedade de nós. O Glória a Deus nas alturas, né? Que é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro, né? Que é Jesus Cristo. A oração da coleta, como eu falei para vocês. E aí vem a parte da liturgia da palavra, né? A liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, concluídas pela homilia, a profissão de fé, que é o creio, e a oração universal, que são as preces, que é a oração dos fiéis. Nós temos que ter claro que a liturgia da palavra, né, durante a semana, ela tem
uma primeira leitura, tirada do Antigo Testamento, o Salmo, que também é do Antigo Testamento, né? E depois vem o Evangelho, que é do Novo Testamento. Aí depois vem a homilia do padre, depois a profissão de fé, que é o creio, e a oração universal normal. Aos domingos, né, e festas também, essa estrutura muda um pouquinho, aí tem a primeira leitura, que é do Antigo Testamento, Salmo do Antigo Testamento, segunda leitura, que é do Novo Testamento, que são as cartas, que foram por Paulo e por seus discípulos, etc. E depois o Evangelho, que é do Novo Testamento também, e de seguida o normal, homilia do padre, profissão de fé, oração universal, né? Nós temos que ter claro que aos domingos, ou quando se celebra, no nosso caso, aos sábados, depois das 18 horas, nós já celebramos a missa do domingo. Por isso que quando a gente vai para a missa no sábado, na nossa igreja, nós já celebramos a missa do domingo. Então, com todos os ritos, com todas as leituras, são do domingo. O que muda na questão da liturgia é somente no tempo pascal. No tempo pascal, tanto a primeira leitura como a segunda leitura, domingo, são tiradas do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o Novo Testamento. Mas nos outros tempos, a primeira leitura do Antigo Testamento, o Salmo do Antigo Testamento, a segunda leitura, o Novo Testamento. Na liturgia da palavra é importante esse silêncio, né? Favorecer a meditação e o recolhimento, né? As leituras bíblicas, preparação da mesa da palavra de Deus, unidade dos dois testamentos, não pode haver troca de leituras e do salmo por textos não bíblicos, é importante a gente ressaltar isso, tem que ser sempre textos bíblicos, são sempre proferidas do ambão, não pode ser proferida lá da Assembleia, etc., tem que ser naquela mesa do altar, melhor, naquela mesa que fica naquela parte de cima, né, e está em destaque, né, que se chama ambão. Então não pode ser feito em outro local lá, né. O ministério do leitor, evangelho proclamado, que é feito todos pelos leitores, né. O evangelho proclamado pelo diácono, na ausência do diácono, proclamado pelo sacerdote. A proclamação do evangelho pontual da liturgia da palavra tem por finalidade expressar a veneração da palavra de Deus por gestos, cantos e sinais. O salmo responsorial, que é o salmo, parte integrante importante da liturgia da palavra, promover a meditação da palavra de Deus e participação da assembleia. Depois vem a aclamação antes da palavra do evangelho. Lembrar que a primeira leitura, salmo, e segunda leitura nós fazemos sentados, né, sentados ouvindo o que o Senhor tem a nos falar. Na aclamação evangelho e o evangelho, nós vamos ficar de pé, porque nós estamos de prontidão para ouvir o que Jesus tem a nos dizer, para a gente colocar em prática, né? Isso é importante que a gente tenha compreensão para que a gente não faça sem saber o que está se fazendo, né? Muitas vezes a gente vai na onda do povo, se o povo levanta, eu levanto, se ele senta, eu sento, né? Então, toda a parte introdutória dos ritos iniciais, nós fazemos em pé. Até a liturgia da palavra, nós fazemos a primeira, salmo e segunda leitura sentados. Depois, aclamação, evangelho e evangelho, nós fazemos de pé, de prontidão, para ouvir o que Jesus Cristo tem a nos dizer. Homilia, que é aquilo que o padre vai fazer, uma explicação baseada nas leituras e evangelho, nós ficamos, o povo, né, a assembleia fica sentado, né, ouvindo o que a igreja está pensando naquele instante para cada um de nós. A profissão de fé, nós fazemos de pé, porque nós estamos professando a nossa crença. O creio é o resumo de todos os nossos dogmas de fé. Então, por isso que é importante a gente ter consciência do que a gente está rezando ali. Ele tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder a palavra de Deus anunciada na Sagrada Escritura, explicada pela homilia. E aí é proclamada as regras da fé. Depois tem a oração universal, que é a oração dos fiéis. O povo responde à palavra de Deus acolhida na fé,
exercendo sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Depois dá-se início a outra parte da missa, que é a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística, onde estão os fundamentos bíblicos, instituição da Eucaristia por Cristo. Correspondência entre os gestos e as palavras de Cristo, os gestos e as palavras da Igreja. E aí nós começamos com o ofertório. Então, a liturgia eucarística começa a partir do ofertório. No início da liturgia eucarística, as oferendas são levadas ao altar, preparação do altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Nela, a participação dos fiéis na apresentação do pão e do vinho, que o sacerdote ou o diácono recebe em lugar adequado para serem levados ao altar. É importante que mantenha o significado espiritual da tradição da igreja. Os fiéis traziam de casa o pão e o vinho destinado à liturgia. O momento de recebimento do dinheiro ou donativos oferecidos pelos fiéis, colocados em lugar conveniente, fora da mesa eucarística. No nosso caso, nós passamos aquelas cestinhas, né, para poder fazer essa coleta. O canto acompanha a procissão das oferendas, até pelo menos que os dons tenham sido colocados sobre o altar. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, com fórmulas prontas e estabelecidas, então ele não inventa nada lá da cabeça dele. Quando é em período festivo, acontece a incensação das oferendas, com o turíbulo, né? O incenso lá. O sacerdote lava as mãos, expressão do desejo de purificação interior. E depois ele faz uma oração sobre as oferendas, que é a preparação para a oração eucarística. Lembrarmos que na oração eucarística tem partes especificamente que é o padre que tem que fazer. Então, não somos nós que devemos fazer no lugar do padre. Tipo, oração pela paz é obrigação do padre, né? Oração sobre as oferendas é obrigação do padre. Então, não é nossa nem repetir. E mesmo que ele peça, se ele pedir, ele está fazendo errado, contra a liturgia. Então, nós devemos prezar pela liturgia e pelo que diz as normas da igreja, então nós não devemos fazer, a não ser que o padre te ordene a fazer, né? A oração eucarística, centro e ápice, que é o ponto mais alto, né, de toda a celebração, precede a ação de graças e santificação. Quais são os elementos que compõem a oração eucarística? A ação de graças, especialmente no prefácio, né, há uma ação de graças ali no início, que aí é própria para cada dia e para cada tempo. Há uma aclamação, que é o santo, né, depois dessa parte introdutória ali, nós cantamos o santo, depois o que nós chamamos de epíclese, que é a invocação do Espírito Santo para a consagração dos dons, tornarem-se o corpo e o sangue de Cristo, e depois vem a narrativa da instituição e consagração, né, que aí o padre vai falar sobre, pega o cálice, levanta, etc., e fala aquelas fórmulas, e depois pega o cálice e pega a hóstia, né? E acontece também a anamnese. O que é a anamnese? Que é a memória da paixão, da ressurreição e ascensão de Cristo, né? Acontece nesse instante. Depois vem a oblação, que é a oferta do altar, né, que se coloca ali. A igreja oferece a hóstia imaculada e deseja que os fiéis aprendam a oferecer-se a si próprios. E são as intercessões, né, acontece aí as intercessões, né, que aí é pela igreja, pelos, pelos mortos, né, da nossa igreja, pelos fiéis mortos, também reza pelos santos, por Nossa Senhora, que são as intercessões. Depois vem a doxologia final, de oração, e vem a glorificação de Deus, concluída com o amém da Assembleia. No rito da comunhão, que é após toda essa parte, acontece a preparação dos fiéis para receberem o corpo e o sangue de Cristo. Aí o padre faz uma oração pedindo o pedido do pão de cada dia, especialmente o pão eucarístico da purificação dos pecados. Acontece aquele rito da paz, que a orientação da CNBB agora não é mais feita nesse momento, mas no final da celebração. E no tempo de pandemia nós estamos não fazendo, devido a não poder ter contato, né? Então, esse rito da paz aí, ele está meio de lado. A igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana. Acontece a fração do pão, que o padre eleva e parte o pão, né? Gesto realizado por Cristo na última ceia,
tempo apostólico, o nome da própria ação eucarística, significando formamos um só corpo em Cristo, já de colocar uma parte da hóstia no cálice. Unidade do corpo e do sangue de Cristo na obra da salvação, né? E aí ele coloca uma partezinha pequenininha da hóstia dentro do cálice para simbolizar essa união, né? Então ele eleva aos céus tanto o cálice como a hóstia. Vocês também é bom lembrar que antigamente não existia essa parte dos sinos, nesse momento que vocês ouvem o sino, né? Tanto na hora de ajoelhar, que bate-se o sino, então bate-se o sino, é um momento importante, começa ali um momento muito importante, então aí as pessoas ajoelham, né? E depois, nesse momento que também sublimar, bate-se o sino 3 vezes. Isso não existia no rito, né? Foi colocado a partir da vivência do rito tridentino, porque as pessoas não entendiam o latim, aqui no Brasil, então eles não entendiam o latim, o que acontecia? Eles criaram o sino como uma forma de dar o sinal às pessoas que às vezes iam para a missa, às vezes ficavam lá fora conversando, porque não entendiam a missa, não era atrativo, não participavam. Então eles só participariam ou participavam no momento que eles consideravam mais importante, que é o momento da consagração da Eucaristia. Então, para ser avisado do momento, então as pessoas começaram a bater esse sino. Então, quando ele batia o sino, era o momento das pessoas poderem entrar para poder fazer, vivenciar esse momento importante. E aí, dava-se depois em seguida os três batidas, e depois da elevação e depois da elevação do sangue de Cristo, né? Então não existia esse sino e ele foi colocado, né, para dar esse sentido de importância nesse momento. A comunhão, que é a oração do sacerdote para se preparar para receber o corpo e sangue de Cristo. Na comunhão são os ministros e fiéis comungam. A oração em silêncio dos fiéis, há um canto também e silêncio, e oração depois da comunhão. Nos ritos de encerramento, ou os ritos finais, o que acontece? São breves comunicações, saudação e bênção do sacerdote, a despedida do povo, né? O sacerdote ou diácono faz essa despedida, ao beijo no altar, sacerdote e diácono, e inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, diácono e outros ministros, né? Que aí eles saem do altar. Alguma dúvida? Não. Conseguiram aprender tudo? Agora tem que dar uma leitura, né? Tem que fazer as anotações, porque vai trabalhando a mente. Porque realmente sabemos que é muita coisa. Informação, né? Muita informação. Não está acostumado. Para a Isso. gente pegar mesmo, é só do dia a dia, sempre passando e vendo e lembrando o que leu, o que aprendeu, que aí você vai criando um hábito de ver com o que já sabe, e aí vai entendendo melhor. Sim. Juliana, pode falar? José Carlos, eu tenho uma dúvida. Sim. Na nossa última missa, percebi que não era a leitura do domingo nem do sábado. Foi porque foi uma missa festiva? Não entendi. Eu não participei do encontro anterior à missa, entendeu? Não, mas no encontro anterior a gente não ia falar sobre ele mesmo, não. É o seguinte, a Igreja Católica, quando existem algumas festas, isso eu falei no último encontro. Existem 4 festas que elas tem data fixa, mas quando acontece durante a semana, a igreja muda para o próximo domingo. O que acontece? Dia de São Pedro e São Paulo era dia 29 de junho. Então, deu uma terça-feira, salvo engano. Então, a igreja muda para o domingo próximo, que foi no dia 4. Quando é da celebração de São Pedro e São Paulo, existe uma missa de vigília da festa de São Pedro e São Paulo. Então, a igreja pede que seja feita. Por isso que não foi feito nem a missa do sábado, nem a liturgia do sábado, e nem a do domingo, porque a do sábado foi pega a liturgia toda da missa da vigília, que vai se encontrar no dia 28 coloca lá no que a gente chama de lecionário, no lecionário santoral, né, que é dos santos e missas especiais. Aí no dia anterior, dia 29,
existe essa missa da vigília. Então, a gente pega essas leituras desse dia para a gente poder fazer nesse dia, entendeu? Deu para entender? Deu. Deu? Eu, sim. Ah, tá certo, ótimo. Então, quando acontecem esses quatro festas que existem no ano, que são datas, tem data fixa, mas se cair durante a semana é data móvel, vai para o domingo seguinte, acontece só, salvo engano, só essa, que é que é de São Pedro e São Paulo, e também Pentecoste, que tem a vigília de Pentecostes, né? E também da Páscoa, que tem a vigília da Páscoa, né? Então, na antevéspera acontece sempre essa ou vigília ou missa da vigília. Alguma dúvida mais? Nossa, todo mundo está sabendo, né? Ótimo. Muito bem, gostei de ver. Eu queria perguntar uma coisa, duas coisas, na verdade. Pergunte. Tudo isso que você falou da missa agora, tem parte escrita, uma parte que a gente possa ler? Tem sim. Aí eu vou passar para vocês no grupo. Eu não sei porque eu tentei passar aqui, mas não estava conseguindo, como dizer, não estava conseguindo a Espelhar? apresentação, né? Na apresentação, apresentar para vocês, entendeu? Entendi. Aí É, a outra coisa eu queria saber, a liturgia de sábado é sempre igual a de domingo, né? a sábado, a partir das 18 horas, passe a liturgia do domingo. Se for a missa antes das 17 horas, aí o padre pode optar em fazer a liturgia do dia. É tanto se vocês perceberem, quando eu mando a liturgia do dia para vocês, aos sábados, de manhã é um evangelho. Quando vai na missa das 18 horas, já é um evangelho diferente, porque é do domingo, entendeu? Entendi. Entendi agora. Entendeu, Rafael? Entendi. O José, agora o padre ele tem duas opções, né? Sobre? Do horário, porque naquele dia mesmo, a liturgia que a gente fez foi uma, e quando chegou no domingo era outra. Ou seja, ele pode escolher entre duas, que até no final aqui da Bíblia tem duas opções para escolher, não é não? Não. Você não prestou atenção no que eu expliquei. No dia 4 foi festa de São Pedro e São Paulo. Sempre quando houver a festa de São Pedro e São Paulo, existe a missa da vigília da festa de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo é dia 29. Porém, existem 4 festas na igreja, né, que quando ela cai no dia de semana, é passado para o próximo domingo. Então, a festa do dia de São Pedro e São Paulo, que foi dia 29, que era uma terça-feira, então foi passada para o domingo. Sempre quando ocorrer a festa de São Pedro, existe a missa de vigília. Então, por isso que foi feito no sábado a missa da vigília, e não a missa do domingo da festa de São Pedro e São Paulo. Então, foram missas totalmente diferentes, com liturgia totalmente diferente. Entendeu? Entendi. Agora, se for no tempo normal, não, no tempo normal, aí quando for a celebração no sábado, a partir das 18 horas, vai ser a liturgia do domingo. Mesmo que domingo seja uma festa especial, né? Acontece a liturgia no sábado. Por exemplo, se for no domingo, a celebração dos ramos, né? Entrada de Jesus em Jerusalém. É feita, se no sábado vai ter a missa, aí faz-se a celebração dos ramos. Só são 4 festas que tem, que aí acontece essa questão de mudança para o domingo, que aí algumas destas festas, elas têm essas, vamos dizer assim, preparação para você vivenciar a festa. Alguma pergunta mais? Não, né? Então aí, sábado que vem a gente se encontra de novo, e aí a gente vai
continuar um pouco aprofundando o sentido, né, porque a gente não vai falar mais sobre a missa, mas nós vamos entrar sobre os objetos litúrgicos, né? E é importante que vocês, durante essa semana, leiam esse material que eu vou postar para vocês, releiam, porque eu usei o material e tem muita mais coisas no material, mais informações, que eu não dá tempo eu falar tudo. Então, leiam com carinho o material que eu demorei muito a preparar, né? Fico a semana inteira sentando ali para preparar o negócio, né? Então, leiam com carinho o material e depois vocês tirem suas dúvidas, né? Me perguntem se vocês tiverem dúvida, etc. Porque aí no sábado seguinte a gente vai trabalhar um pouco sobre os objetos litúrgicos e tirar as dúvidas sobre a questão da missa, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Certo ou não? Certo. Ótimo. Vamos fazer a nossa oração final, né? Para a gente poder terminar o nosso encontro. Todo mundo sabe, eu creio, né? Então vamos rezar juntos o creio, né? O Pai Nosso e a Ave Maria, e depois nós vamos à bênção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Final de semana. Bom final de semana a todos, né? Que tenhamos um excelente final de semana. Amém. Bem agraciados. Quem puder participar, participe da missa, tá bom? Tá bom. Abraço a todos e bom final de semana. Aqui não está tendo missa um domingo sim, um domingo não. Pouco padre, hein? Porque o padre ainda não voltou de viagem. Então participe. Não, mas eu estou participando, mesmo não tendo padre, as meninas estão fazendo, aí eu participo. Porque aqui pertinho dá para ir, deixa os meninos ainda estão dormindo quando eu volto, que eles ainda estão acordando agora da tarde, nesse frio. Entendi. Um abração para vocês, viu, gente? Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Gente, bom final de semana para todos. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau.